Olá, olá pessoal, boa noite. Boa noite. O pessoal tá chegando, tá entrando. Olá, boa noite. A gente tá aqui mais uma quarta às 20 com o Cineclube do Entre Todos. O filme dessa semana é um filme que participou da edição 12, né, do ano passado, do Entre Todos, que se chama Profanação. E a nossa convidada de hoje é justamente, né, a Estela Lapone, que é artista e que é também a diretora desse curta. Aí a gente tem, ao longo da nossa semana, né, a gente começou a discutir alguns assuntos sobre saúde e a gente vai, acho que ter uma noite hoje bem interessante, né, com alguns temas a tratar, né, o curta da Estela traz, né, ela abre ali um leque, né, de assuntos. Boa noite, boa noite. Estou aguardando a Estela entrar, ela deve estar chegando também. E acho que a gente tem bastante tema, né, a tratar aí, porque, enfim, né, a gente está falando do óbvio ali, talvez, né, da ideia da saúde, mas a gente tem muitos temas a tratar. A Estela chegou aqui, né, vou colocá-la para entrar. Tá carregando aqui. Maravilhoso mesmo. Tá carregando. Olá, Estela, tudo bom? Oi, Lucila, tudo bem? Tudo Prazer. bem? Prazer é meu, muito bem-vinda, né, ao nosso Cineclube aqui. Deixa eu me apresentar, né? A gente começa falando do filme, estou empolgada. Eu sou a Lucila, né? Faço parte da produção do Entre Todos, desde 2016. E esse ano a gente está com o festival ali, na maior parte dele, digital, mas interessantíssimo, né, porque a gente consegue fazer agora também o Cineclube, né, coletivamente e pensando, né, muitos assuntos. O curta dessa semana, que está aí desde sexta passada, é o curta da Estela, né, chamado Profanação. Participou da edição do ano passado, né, do festival, que estava num bloco muito interessante chamado justamente No Corpo, a Terra. E aí eu queria, né, que você se apresentasse, Stella, como diretora do curta, né, como artista, e a gente começasse aí o nosso bate-papo. Tá bom. Por favor. Bom, eu queria propor uma coisa para você também, já que, né, a gente está falando do Profanação também, que traz uma série de questões, dentre elas também a questão da acessibilidade comunicacional. Então, eu queria propor da gente se descrever para que as pessoas, né, se tiver alguma pessoa que seja cega ou que tenha baixa visão, possa pelo menos ter uma ideia de como a gente é fisicamente. Tá? Então, Acho eu vou começar maravilhoso. essa experiência. Mas é uma coisa que eu vi hoje na live que Edu fez outro dia e que eu tenho praticado, isso de alguma forma na descrição de fotos que eu posto, na medida do possível, né? Mas é uma coisa que ele comentou e eu falo, nossa, e é tão simples, né? E isso pode aproximar mais as pessoas. E Acho também ótimo. disseminar uma cultura, né? Disseminar um jeito de pensar. Então, bom, eu sou Estela Lapone, sou de São Paulo. Eu tenho cabelos pretos, eu tenho uma franja bem curta na frente, a parte da frente do meu cabelo é bem curto. E eu tenho o cabelo nas laterais, assim, na altura da têmpora, são raspados, e a parte de trás é comprida. Tenho olhos grandes, agora com cara meio de sono, de cansado. Tenho um piercing no nariz, no septo e no lado direito. Tô usando uma blusa de lã vermelha de gola alta, e tenho um brinco só no lado direito. E atrás de mim eu tenho uma parede de tijolos à vista, um pedaço de um quadro que aparece com fundo branco e um pedaço da janela da minha casa que é que nem um vitrô, todo colorido. É isso. Agora é com Muito você, bom. Luciana. Adorei. Eu sou Lucila, né? Eu tenho o cabelo um pouquinho curto e um pouquinho encaracolado também. Eu uso óculos. Eu tenho uma bochechinha meio grande. Eu estou com uma camisa branca com detalhes aí, uma florzinha rosa, né, e azul. No meu fundo tem a parede de casa, né, que também tem tijolinhos ali,
tem uma espécie de uma escadinha para gatos e tem também uma árvore, né, ela chama chifre de veado, né, uma plantinha ali que está aí compondo o nosso cenáriozinho. Gostei muito, muito mesmo, Estela, da sua sugestão, que é isso, né? São, às vezes, pequenas coisas que têm um resultado, né, gigantesco. E eu queria, né, conversando super, né, o pessoal já começou aqui no chat falando que a Estela é minha antimusa. Muito, muito legal, assim, eu acho que a gente pensa, né, até pelo próprio nome do festival, né, como é que a gente propõe, né, um festival, como é que a gente propõe uma arte que seja efetivamente entre todos, né, entre todos, entre todas, né, que a gente propõe esse tipo de discussão. E o seu curta, né, com a ideia de profanação, né, eu queria que você falasse um pouquinho primeiro sobre o nome dele, porque eu achei um nome muito interessante, né, e não é só profanação, é o profana e o ação ali, né, em caixa alta. Uhum. Bom, a ideia do nome, né, profanação, vem do próprio texto do Agamben, Profanações, né, eu uso ele, o nudez, o homo sacer, que são coisas que eu estudei na especialização em dança, que me fez pensar sobre essa decolonização do corpo com deficiência, né, o quanto esse processo de decolonização, ele não está só para a relação colonial, né, Portugal, Brasil, ou outros países que foram colonizados por outros países ditos lidos como o primeiro mundo, mas eu acho que o processo de decolonização é um processo em todas as instâncias, não só questões políticas, mas principalmente sociais e até mesmo, por que não dizer, psicológicas, né, do indivíduo, de um processo de individuação, de você saber se reconhecer como um representante de alguma questão social, de alguma identidade social e saber o que isso representa socialmente, o quanto de ancestralidade a gente carrega, né? No caso, eu trato dessa questão da ancestralidade do corpo com deficiência. Como trabalhar isso, como limpar isso, né? Esse imaginário que a gente carrega no nosso corpo, né? Que tem a ver com o histórico mesmo desse corpo na história da humanidade. Uhum. E também trago na grafia o ação em caixa alta porque ele é performático, né? E na performance a gente utiliza não a palavra performar, quer dizer, performar também se usa, mas principalmente acionar. Eu vou acionar uma performance. Uhum. Né? Quando você coloca ela em ação, você coloca ela você compartilha um movimento, uma experiência, né? Você o espectador ele não é passivo, ele é Sim. mais ativo. Então, quando eu aciono, eu provoco alguma coisa em alguém também, não só em mim, mas no meu entorno. Então, por isso, e o Profanação, ele é super performático, né? As cenas são extremamente performáticas, né? Mistura ali dança e performance. Então, por isso que eu queria juntar, para que a pessoa, na hora que lesse, já tivesse um estranhamento de assim, por que essa ação está em caixa alta, né? Já fizesse essa pergunta. Sim, e é muito interessante porque ele também tem, né, você traz, e eu gostaria que você falasse um pouquinho do seu percurso, né, enquanto artista, enquanto diretora, de trazer um pouco essa ideia, né, do videoarte, da performance, né, de um curta ser experimental, né, como é que foi a sua composição, assim? Então, o Profanação, quando eu escrevi no edital da SPCine, ele era bem diferente. Não era nada do que foi, na verdade. Ele se transformou bastante, acho que no percurso. Demorou muito tempo para a gente realizar o filme, né? Porque houve um problema no edital. Não sei se você soube desse problema, mas foi um edital que foi interditado. E aí a gente teve que voltar atrás. Os selecionados tiveram que reinscrever para passar para a segunda. Os que já tinham sido pré-selecionados, né, para a segunda fase tiveram que reinscrever o projeto, porque o Tribunal de Contas questionou a metodologia de seleção, enfim. Então, ele foi premiado duplamente, né? Foram 2 vezes que ele acabou sendo selecionado. E, a princípio, o que eu queria, porque o Profanação nasceu em 2011,
a ideia. Eu produzi 2 pílulas visuais com a Natália Rocha, que participa do Profanação, e com a Carolina Teixeira, que é uma outra conhecida, uma performer também, que também tem deficiência. Ela tem a mesma deficiência que a minha, que é uma hemiparesia. Acho que do lado dela, o lado dela é o lado direito. E a gente discutindo sobre as maneiras como os nossos corpos são chamados, né? As metáforas, as piadas. Eu quis fazer umas pílulas visuais profanando, só que eu ainda não tinha esse entendimento da profanação, né? Em que a própria pessoa com deficiência fala dos próprios apelidos que o corpo recebe sob o olhar do outro, mas com um certo humor e uma certa crítica. Só que aí quando eu produzi, mas não curti muito e engavetei. Mas eu continuei com essa ideia na minha cabeça e quando surgiu o edital eu me inscrevi com a ajuda da Thaís Taverna, que foi a diretora de fotografia, porque eu não tenho entendimento, conhecimento da linguagem, do linguajar, das nomenclaturas do cinema, né? Eu venho das artes cênicas mesmo e o videoarte foi uma coisa que foi tomando conta da minha vida quando eu desisti de ser atriz. E eu fui fazendo workshops, mas o videoarte é muito diferente. Ser videomaker é muito diferente de ser uma cineasta, né? A estrutura é muito diferente. E então eu não tinha esse conhecimento. Então ele era bem mais caretinha, né? A ideia era fazer uma entrevista com cada um de nós, falando sobre o corpo com deficiência e usar essa entrevista como locução em off. E as ações iriam ser performáticas, mas elas não tinham a dimensão. Eu acho que ainda não tinha a dimensão do que seria. Tanto é que eu não fiz um roteiro. Eu não sei fazer roteiro. Eu trabalho muito com improvisação mesmo, né? Como videomaker também eu trabalho muito com improvisação, o roteiro vai se estabelecer na edição. E então a princípio era assim, e a gente queria mostrar essas imagens desses corpos sendo entrevistados e esses corpos nus, inclusive. Né? A nudez já fazia parte do Profanação e tal. E com esse atraso do edital, então o filme ficou meio que na espera, e aí a pessoa que ia fazer a direção de arte mudou de São Paulo, aí eu tive que achar uma outra pessoa. Então as coisas foram eu fui deixando a coisa meio que se estabelecer com o acaso, assim, com o universo. Até que eu encontrei o Walter Nu, que foi o diretor de arte, que trabalha com sucata. Ele traz uma outra leitura e a gente se encontrou numa sexta-feira de carnaval, numa esquina, tipo uma encruzilhada de Exu mesmo, abrindo os caminhos. E nem sabia que ele estava fazendo direção de arte, na verdade. E quando a gente se cruzou, eu falei, então, eu tô produzindo aí um filme e tal. E ele, eu tô fazendo direção de arte. Eu fiz, oi? Peraí, como assim? E acho que muito dele, a direção de arte, a conversa que eu tive com ele, que foi me abrindo os olhos para o que estava se montando de verdade. A ideia de trazer as perguntas, né? Que eu fiz uma convocatória pública pelo Facebook, pedindo para as pessoas mandarem perguntas, aquelas perguntas que você sempre quis fazer e nunca teve coragem, ou que a tua mãe te proibiu, né? Que é o mais comum. Sim. Então, nessa lida das perguntas, né? Foi o Walter que trouxe as perguntas estarem, né, no cenário, porque ele falava assim, essas perguntas são perguntas que pairam as relações. Quando alguém te conhece, essas perguntas elas ficam ali, né? A gente pode até às vezes ver o balãozinho da pessoa. Nossa, como será que ela faz isso? Né? Tem sempre uma o dúvida. imaginário O que será que aconteceu? né? O que será que aconteceu com esse corpo? Por que esse corpo é assim? Né? E tudo bem, é uma curiosidade super normal. Mas às vezes a pessoa fica até encabulada de perguntar, achando que vai tocar numa ferida da pessoa, né? E realmente, se a pessoa não tiver, sei lá, trabalhado a autoaceitação, realmente vai ser uma ferida, né? Porque então... Não, eu queria só comentar que, assim, quando você vai falando, né, a gente pensa que faz parte, talvez, né, de uma época ou de uma geração que cresceu ouvindo, né, fala assim, não olha, né, não fica olhando que é feio, não vai perguntar nada, né, de uma época também de restrições de interação, né?
Sim, e é muito triste isso, eu acho. Assim, Sim. se essas mães soubessem o mal que elas estão fazendo, talvez elas não fizessem, porque eu imagino que seja uma proteção tanto para o próprio filho quanto para outra pessoa, mas é Uhum. uma proteção ilusória. Eu costumo dizer assim, estranha hoje para naturalizar amanhã. Uhum. Então, a criança é extremamente curiosa e ela vai achar curioso uma pessoa numa cadeira de rodas. Mas é uma curiosidade completamente diferente de um adulto. É Sim. uma curiosidade genuína, legítima, né? Eu lembro uma vez que quando eu fiz uma intervenção com cadeira, que é uma performance que eu fiz, Uhum. é, e eu saía com uma cadeira eu tinha um vestido maravilhoso, pink, com umas botas douradas, e a minha cadeira de rodas tem oncinha, e ela é toda dourada e tal. Eu lembro de uma menina, toda piruinha, a gente estava num FINAC da vida, tinha óculos de coraçãozinho rosa, ela me olhou, ela fez assim, ela baixou o óculos e fez assim. Ela ficou encantada com aquela imagem. Uhum. Não necessariamente com a cadeira de rodas, mas com um Uhum. todo. É o E eu contexto, lembro do né? pai puxando ela para tipo, não olha. Só que se você olhe, assim, tem que olhar, porque senão depois esse feio ele perdura, Uhum. né? Quando ele fala, não olha que é feio olhar, não, olha e vem e se aproxima, porque uma vez que se aproximou, acabou. Esse Sim. estranhamento já se dissolve. E é muito interessante a forma como você coloca, né? As próprias, né, questões ali, elas são extremamente invasivas, né? E eu entendo que foi, né, proposital ali a intenção, né, dessa colocação das perguntas, né? E a partir disso, né, a gente começa a pensar assim, qual é, né, o lugar desses corpos? Eu acho que a gente está num momento de discussão, de entender que o corpo não tem mais, né, só essa dimensão individual, né, de um veículo, né, do ser no mundo, tem aí essa dimensão política. Né? Então, acho que essa colocação ali da questão, né, de que corpo é esse, né, e como esse corpo, né, coexiste ali na sociedade é muito, né, representativo da questão. É, É um corpo que não tem espaço, né? É um corpo, na verdade, é um corpo que sempre foi historicamente sacrificado, uhum, né? uhum, O sangue dele era jorrado mesmo como sim, sacrifício. Era um corpo que era escondido, ficava realmente nas catacumbas dos lugares, né? sim, Era um corpo amaldiçoado por Deus. Quantas pessoas que eu encontro quando eu vou fazer conversa, debate, enfim, sempre tem alguém que levanta um dedinho e fala ou de algum primo ou de alguma tia que sempre foi isolada da convivência familiar, né? Ou isolada da convivência social, não só não da família, mas social, não tinha essa liberdade de poder sair ou não tinha esse estímulo da família, uhum, ou então a própria pessoa que tem uma deficiência adquirida, como é o meu caso, né? Eu tive um AVC há 23 anos, daqui a pouco completa 23 anos, e foi adquirida. E o quanto uhum, esse dedinho levantado, assim, né? De te falar, como é difícil a pessoa se assumir perante os outros e como é importante a pessoa se assumir perante os outros. É sim. extremamente importante, porque aí ela vai saber qual é o lugar que ela vai ocupar. E não vai ser os outros, não serão os outros que vão dizer aonde ela tem que estar. E sim, ela vai saber aonde que ela tem que estar, aonde ela quer. Esse processo, né? Um processo também de empoderamento, né? De entender essas dimensões sociais e o reflexo disso, né? Porque é isso que você trouxe, né? Essa questão de histórica, né? E essa ideia do capacitismo, né? Que está sempre presente historicamente, né? E isso me faz Sim, também, a sua fala me remete à ideia do corpo ali como algo apto ao trabalho, né? Assim, nosso, assim, aquilo que não pode ser plenamente produtivo, né? Segundo a lógica ali mecânica, né? Não deve pertencer, né? Então é uma questão assim que se a exatamente. gente pensa em todo o histórico dela, né? Assim, há tantos anos, né? Tantos séculos, é muito complexo, né?
E a gente está no momento exato em que o capacitismo é um discurso do nosso despresidente. Sim, O discurso dele é extremamente capacitista, né? sim. Quando ele menospreza idosos, pessoas que têm algum tipo de problemática na saúde, que o quanto, né, o Covid pode ser maléfico para esse corpo que tem já alguma predisposição, Uhum. né, alguma doença ou alguma falência, joga fora, vai morrer, tudo bem, Sim. né? É um É, discurso nazista até. Né? Os é um primeiros que discurso foram do. mortos no nazismo foram os DEFs, Sim, e né? dessas O projeto de exclusões, né, de eugenia, né? minorias. Exato, né? E aí a gente começa a discutir, né? Eu acho que a gente está num momento de diversos movimentos sociais começarem a se dar conta e a gente começar a discutir e falar assim, então, como é que a gente constrói esse padrão? Né? Se a gente tem ali a ideia de uma normalidade, né? Como é que a gente constrói historicamente também, né? Ou quem constrói, né? Servindo os interesses de quem, né? Acho que talvez seja também essa discussão que está em jogo, né? E que momento, que bom que nós estamos discutindo isso, né? E criando espaços para esse tipo de discussão. Sem dúvida. Embora ainda eu sinta, eu percebo o quanto ainda não se fala, né? Eu vejo muitas conversas de pessoas de diversas identidades sociais, negritude, LGBTQIA+, corpo gordo, enfim, de todas essas questões de identidades sociais, o quanto o corpo com deficiência não é considerado. No entanto, Uhum. esse corpo com deficiência ele é interseccional, porque ele está em todos os Exato. corpos. Ele está no corpo negro, ele está no corpo gordo, ele está no corpo LGBTQIA+, ele está no corpo da mulher, ele está em todos os corpos. Ele não, a deficiência não se limita à deficiência em Uhum. si, ele é sempre interseccionalizado. Né? Então, é uma É, coisa que a gente tem batalhado muito para que a gente também seja considerado nesse discurso. não é, a Manu acabou de falar no chat, foi exatamente o que eu pensei. Perfeito, né? Porque assim, da gente pensar, né, assim, se a gente pensa até em termos quantitativos, né, da população, né, esse cruzamento acontece, né? Então essa questão da interseccionalidade, de entender que dentro dessas minorias, né, não existe só uma caixinha fechada, tem milhares de coisas, de questões, né, é muito complexo, né? Trouxeram, né? Enquanto a gente vai conversando, vou trazendo o que vem no chat aí de pergunta também, né? Que os artistas Uhum. fizeram também a exposição arte degenerada, né? Se apropriando da imagem de corpos de pessoas com deficiência, expondo-as como algo a ser desprezado e combatido, né? Dessa construção histórica também, né? Do que deficiência, do que são, né? Todas essas questões e como é interpretado isso na sociedade, né? E eu fico pensando nessa questão, né? Como é que, no fundo, o que está em jogo é como é que as narrativas, né, sobre esses corpos, né, estão sendo construídas, né? Então, acho que o seu filme também, né, fala muito sobre isso. Né? Eu tenho uma preocupação cada vez maior em construir novas narrativas, né, sobre esse corpo, porque é muito fácil a gente cair no coitadismo, na Uhum, superação. Assim, se eu quisesse, eu podia fazer um discurso para vender mais, uhum, né? Porque a bipedia, né, como o Edu O, que é o que participa do filme das pernas, né, da primeira cena, uhum, ele está pesquisando em doutorado, ele é professor da escola de dança da UFBA, é o primeiro professor cadeirante, né, dessa escola, de uma escola de dança, acho que está no Brasil, e ele está pesquisando, ele criou esse termo bipedia compulsória, né? uhum, Como a bipedia, como um pensamento, não é só o andar sobre dois pés, né? Mas a uhum, bipedia, assim como o racismo estrutural e o capacitismo estrutural, esse entendimento de de corpo possível da uhum. bipedia, né? Ele está presente em todos os âmbitos, né? Em todos os lugares. E é muito
Nossa, eu perdi o fio da meada. Eu fui abrindo janela e acabei me perdendo. Desculpa. Por que eu tava Não, fica falando isso? tranquilo. É que eu tô. Ah, do nazismo, né? Sim, sim. Então, esse entendimento. E, então, essa criação, eu podia fazer uso, porque o mercado iria, né, se Uhum, apropriar dele facilmente, desse discurso do coitadismo, da superação, de olha só, apesar de eu ter deficiência, apesar disso, apesar, sempre com uma, um apesar de, sim. né? Só que eu acho que assim, o que para mim é muito mais interessante eu ir contra a corrente, criar uma nova narrativa, né? Que daí eu venho com um termo que eu criei que é o corpo intruso, né? Assumir meu intrusismo na sociedade, sim, estou no lugar errado, entre aspas, né? Uhum. Estou no lugar onde eu não deveria estar, onde você acha que eu não deveria estar, mas você vai ter que me engolir, querido. Estou aqui. Estou aqui, e estarei aqui enquanto eu quiser. E aí, a E- partir disso, poder mover alguma coisa, transformar alguma coisa, né? uhum. Eu ia perguntar nisso, justamente, como é que você pensa o papel da arte nesse contexto? Assim, É. não que ela tenha exatamente uma função, né, utilitária ali, né, mas como é que ela possibilita, ou sei lá, né, lidar com esse contexto? Bom, para mim, assim, no meu jeito de fazer e pensar a arte, para eu, né, quando eu vou produzir, é, eu não tenho como não pensar no tempo contemporâneo que eu vivo. Uhum, E não tem como eu não pensar no meu corpo e o que esse corpo representa, porque eu já passei por vários tipos de situação, né? Quando eu estive em cena. Quando eu parei de atuar, porque eu desencanei da linguagem, voltei a atuar e quase desisti novamente, porque eu percebia assim, gente, quando é que as pessoas vão começar a olhar para aquilo que eu estou dizendo, para aquilo que eu estou fazendo, e não para esse corpo dentro dessa ideia de corpo que, ai, você devia estar na televisão, você devia estar na Globo, porque é maravilhoso, e chora, e se emociona, e não se uhum, emociona num sentido positivo de até mesmo de ação, de transformação, mas sim nesse uhum, lugar mais raso, de pieguice, de achar, ai, olha só que incrível, ou então, nossa, ela que tem um corpo assim, faz tudo isso, eu que tenho um corpo perfeito, não faço nada, né? Que uhum, são essas comparações tão típicas, né? Que a sim, gente se confronta diariamente. Então eu não consigo separar porque é a minha uhum. vida. E aí, sim, ainda bem que eu sou artista, que eu posso desaguar, né? Os meus pensamentos e as minhas questões que não são só referentes a mim, né? Mas a É. esse corpo como um todo, né? Então eu Tem não uma, consigo separar. tem uma frase que é atribuída ao Nietzsche, né, que fala assim que a arte existe, né, para que a gente não morra de verdade, né, do excesso ali da verdade. Então ela é uma, não que tenha, né, essa ideia de salvação, né, mas ela é algo que faz com que a gente lide com a realidade de outra forma, né. Eu acho que é isso que Com você falou de certeza. e que assim, sem esquecê-la, né? Não é que eu vou fazer outra coisa que é descolado, né, dessa É. realidade. Acho que é bem essa É, intenção também. ele não está descolado do meu discurso, né? Sim. Não tem como eu falar uma coisa e fazer outra, né? Pelo menos para mim, assim. Eu busco essa coerência na minha vida pessoal e na minha vida profissional também. Eu ia até perguntar se você citou, né, que eu ia falar como é que foi essa performance do Cadeira, porque ela tem, né, relação com o tema que a gente está fazendo de frutos assim interessantes também. Né? Como é que foi pensada É, essa performance sua? então, o Cadeira eu produzi em 2007, mas ele nasceu de uma experiência, chama Cadeira Falando Sem Tabu, né? Nasceu de uma experiência que eu fiz uma performance para uma artista visual, que é a Verônica Cordeiro, na Galeria Virgílio, em 2005. Ela que Uhum. tinha, era uma grande, um operato que ela chamava, eram 10 performers. E eu era uma das performers que ficava 4 horas, eram 4 horas de evento na abertura e no fechamento foram 3. Eu ficava 4 horas completamente imóvel numa cadeira de rodas,
toda cromada, toda linda, né? Bem artes visuais, né? Bem toda requintada, com o figurino dela que era feito de papel de seda, cor-de-rosa. Eu parecia uma boneca. A única Uhum. coisa que movimentava em mim era o pescoço, porque, né, eu ficava assim e a pessoa, e um outro performer que transitava no espaço e ele colocava, virava, né, o meu pescoço de Uhum. lado. E eu chegava até babar, né? E tinha um fone em que as pessoas se aproximavam do meu set ali e tinha um fone que as pessoas ouviam uns dizeres meus. Essa figura, ela tinha um anseio pela liberdade corporal, né? Pela Uhum. autonomia corporal. Eu lembro que ela falava assim, eu queria abrir os braços e sentir os ventos nas minhas axilas, mas nem isso eu consigo fazer, e etc. Então ela tinha um pouco do sofrimento, da sofrência da deficiência, né? E o que me chocou nesse trabalho foi a reação que as pessoas tiveram em relação a essa figura. Porque Uhum. em nenhum momento ninguém cogitou que fosse uma performer fazendo, e sim que Uhum. fosse realmente uma pessoa com deficiência fazendo. E houve muito questionamento, houve muita gente falando assim, como assim? Que absurdo, como é que a mãe deixa, explora isso, expõe isso, e etc. e tal. Amigas minhas que me conhecem, que também sentiram dificuldade de olhar para essa imagem. Uhum. Então ele nasce dessa fricção mesmo, de você perceber que, nossa, esse assunto precisa ser muito falado ainda, muito discutido. É um Então eu tabu, conversei com a né? Verônica, é um tabu, né? É um tabu muito grande. Então eu conversei com a Verônica, falei, Verônica, essa performance está me dando essa ideia e eu queria desenvolver, o que você acha? Falou, é tua, assim, eu quero usar o nome cadeira, só que eu vou usar falando sem tabu, mas eu quero usar esse nome cadeira e não vai ser a mesma não vai ser a mesma imagem que eu vou fazer um figurino, a cadeira de rodas toda, John Cena, etc. Mas nasce daí. Então eu queria saber se para você tudo bem. Ela falou, é tua, manda ver. Então quando eu produzi, foi muito pensando nisso mesmo, pensando em falar sem tabu, pelo amor de Deus, vamos Uhum. falar. Então eu fiz intervenção na rua, peguei ônibus, fiz entrevista com o Edu, foi o ano quando eu produzi, foi o ano que eu conheci Edu, em 2007, a gente fez um trabalho com a Alito Alessi, quando que ele fala depoimentos, a Ticiane também, que era uma menina do Pará, de Belém, e também participou desse mesmo projeto que a gente fez de dança, também que ela tem as duas pernas amputadas e parte dos braços também, a mão dela é refeita, né? Tipo, ela tem tinha tipo, só duas garras assim na mão. Uhum. E tipo, e você vê uma mulher que foi amputada e fala assim, depois que eu amputei as minhas pernas, minha vida melhorou muito mais. Uau! É esse tipo de narrativa que me interessa. Uhum. Uma pessoa que fala que, tipo, não vamos falar que ai, não é foda. Lógico que é foda, deve ter um monte de problemática, né? Todo mundo sabe que tem os membros fantasmas, tem dor e etc. Sim. Mas a pessoa falar que, meu, minha vida melhorou porque eu tenho autonomia hoje em dia, Uhum. porque é isso. O que todo mundo tem medo? De ficar dependendo do outro. As pessoas olham Sim, para um corpo com deficiência na rua porque é um devir potente. Ninguém está sim, ileso. Se exato. você não nasceu com uma deficiência, você pode adquirir. Eu tive um AVC. Tem gente que cai do, sei lá, de um prédio. Tem gente que pula no rio e bate a cabeça e fica tetraplégico, que é o caso do Marcelo Rubens Paiva. Eva. É atropelado. Enfim, é um corpo em devir Milhares de possibilidades, né? potente, né? É isso, Então, e é um retrato também, né, dos corpos, no geral, na nossa sociedade, né, que assim, quando a gente está falando, e acho que esse é o contraste, né, quando eu falei da questão da arte, né, quando a gente está falando ali da arte, né, do cinema, em especial, a gente está falando da arte do convívio também, né, da fruição coletiva, né, da construção coletiva também, né, e o quanto isso contrasta com uma sociedade que, né, busca ali segregar, busca, né, tá pautada muitas vezes na ideia do indivíduo e do individualismo, né, então é esse choque e ali nada na também. individuação, né? Exato. Né. Porque se fosse pelo menos na individuação, que cada um saiba de si, nossa, que maravilhoso seria, né?
Pois é, né? Assim, e como a gente tem assim, um debate, né? A gente passa por uma construção, né? Eu sou da área da educação e a gente fica pensando nas construções da nomenclatura, né? Das várias nomenclaturas, né? Porque a gente pensa a ideia de acessibilidade, inclusão, integração e todos os problemas históricos que a gente tem nessas nomenclaturas, né? Assim, de como a gente não conseguiu ainda a plena efetivação de algo que é pensado, né, no todo e para cada um. Né? Eu fico pensando em que momento a gente chega, né, nisso, né? Deixa eu trazer aqui, Nossa, tem e você que algumas... ainda é da educação, né, Lucila? Vamos pensar, né? Como que a gente pode pensar? Primeiro que eu sou, assim, eu não sou contra. Como é que eu posso dizer isso? Eu tenho um manifesto anti-inclusão, né? Porque eu sou Uhum, contra o puxadinho da inclusão que colocam os artistas com deficiência no mercado cultural, né? Aqui você pode atuar, ali você pode atuar. No próprio cinema mesmo eu tive experiência, a minha primeira experiência com o Festival Internacional de Curtas foi terrível, né? Eu tive sérias discussões com a curadoria a respeito Estão até disso. perguntando, tá? Acho que tem uma pergunta que tem muito a ver com isso, né? Se pode fazer pergunta, gente, pode fazer pergunta à vontade. Né? Se sim, né, aproveitando a deixa de estar no festival, queria escutar vocês sobre as categorias adotadas pelos festivais e a experiência da Estela com profanação nesse sentido. Então, acho que veio aí organicamente essa resposta. Como é que... Então, eu tive uma Conte. experiência super, assim, dura. Foi eu não tinha noção do quão o cinema era careta, né? Tem um pensamento super hetero cis normativo branco, né? E Uhum, sim, ainda não só hetero cis normativo, como também machista, né? sim. Então, colocaram numa categoria que eu chamo de puxadinho da inclusão, que era diferente como todo mundo, alguma coisa assim, e que tinha a ver com um intercâmbio com um festival francês, chama-se que Sur l'Handicap, né, no sul da França, em que eles faziam uma espécie de intercâmbio, né, os filmes que daqui eram selecionados para Uhum, lá também. Meu filme não foi selecionado para lá, mesmo tendo a versão em inglês. uhum. Mas também quando eu li a apresentação, né, do Sobre Nós, desse festival lá, os caras falam de um jeito assim, eles até dirigem, ou até atuam, enfim, até o Ainda bem jeito que de não foi expressar. selecionado. Aí eu falei, claro que o meu filme não vai ser selecionado, porque Uhum, eu vou de frente com isso, né? Então, eu tive uma discussão bastante séria com a curadoria, eu fiquei bastante nervosa, bastante irritada, porque eles colocaram 4 filmes sobre pessoas com deficiência. Eu era a única realizadora com deficiência em que nenhum dos filmes tinham a ver com o outro, né? uhum, Eles podiam muito bem, cada um tá num tipo de panorama, panorama Brasil, panorama paulista e etc. Especificamente podia ser panorama paulista, porque falava de uma questão política de São Paulo, que era o caso da Leide, né? Que ela ia, o ano passado ela faleceu, e a filha dela que fez o filme. Ela é uma pessoa que tinha ela, uhum, e ela se locomovia, ia para os lugares, ia assistir show de ambulância. Ia na cama de hospitalar mesmo, uhum, né? E as casas noturnas cobravam tipo 4, 5, 6 ingressos dela. E até por uhum. conta disso, a Mara Gabrilli lançou uma lei, conseguiu aprovar uma lei sobre a proibição de que se cobre 4 ingressos, né? Sim. 4 ou mais ingressos de uma pessoa. Então, quer dizer, seria perfeito para estar num panorama paulista. Mas não, pegaram todos Uhum, os DEFs, colocaram tudo no puxadinho da inclusão, filmes que não tinham nada a ver um com o outro. E você fala, oi, por que uhum, isso? E meu filme ficou parecendo um ET no meio uhum. de 3 documentários. Então, assim, além da falta de noção curatorial, Uhum. né? Porque a gente está falando de linguagem, de estética, Sim. teve uma sem noçãozice e um pior sentido da inclusão ali,
Tipo, vamos colocar ali os DEF. Aí só os DEF falam entre os DEF, como se a bipedia não precisasse ouvir a gente. Quem mais Sim. precisa ouvir a gente é a bipedia. É. A gente já É, tá meio cansado de falar entre a gente. é isso, né? E pensar assim, e pensando, né, trazendo a ideia da estrutura do entre todos, porque começam a surgir, né, editais de fomento, realmente pensando aí na ideia de inclusão, e um pouco a composição dos blocos do entre todos, ela é um pouco diferente, né? Porque a curadoria passa ali por uma ser mais, a gente tem blocos temáticos, né? Então por isso que eu falei, o seu filme no bloco no ano passado ficou num bloco chamado justamente No Corpo à Terra, que está ali discutindo corpos, né? E, enfim, em muitos sentidos, né? Então, acho que isso é um pouco a gente ir trazendo esse espaço de diálogo. Tem uma questão aqui que trouxeram, que perguntaram o seguinte, Stella, os bípedes compulsórios são adeptos da inclusão? Né? Inclusão de, né? Ou é adepto? Acho que é uma pergunta mais genérica sobre o geral aí da inclusão. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. E quando a gente fala, né, acho que a gente tem que pensar, e a gente está nesse momento de discutir até o que é, né, a inclusão. E se a gente pensar... Opa, peraí. Deixa eu ver aqui. Você falou que tem o manifesto, né, anti-inclusão, e como é que a gente pensa, né, essa questão hoje em dia, né? Como é que a gente pensa a ideia, né, a sociedade como um todo, mas como é que a gente pensa a inclusão, não só, né, e o que significaria, né, inclusão na arte, porque, assim, eu tenho a parte do que significa a inclusão nas escolas, né, na educação. O que significaria, né, a inclusão, ainda que não seja exatamente a inclusão, né, porque é um termo problemático também nas escolas, porque a gente passa por questões práticas, né, que acho que inviabiliza qualquer coisa que se queira ali atingir. A gente pensa, né, nessa construção e como é que a gente reconstrói esse cenário, reconstrói narrativas, mas por que uma anti-inclusão? Quando você traz esse termo, o que você pensa? Bom, primeiro, assim, eu estou falando sobre o ponto de vista de uma artista, né? Sim. E então eu tô discutindo assim, o que é arte? Se arte é conhecimento, arte é ação, arte é criação, arte é autonomia, arte é inspiração, arte é um monte de coisa, arte é expressão. Qual corpo não se expressa? Qual corpo não cria? Arte, né, tem uma das frases do próprio manifesto que é arte tem de toda a pessoa. Uhum. Então, assim, quando eu confronto a palavra arte com inclusão, não bate, porque a inclusão ela te Sim. isola, ela não enxerga, ela não vê, né? Ela não ouve, ela não, eu parto do pressuposto de que eu vou contar essa história pela milésima vez, mas para você vai ser uma novidade. E talvez para as outras pessoas também. Mas, por exemplo, da onde que nasceu? Eu sempre encasquetei com essa palavra, inclusão. Aí eu Uhum. encontrei no dicionário É um dos como o problema de significados, né, da tolerância, palavra... né, também. Oi? A palavra tolerância, né? Assim, a gente tolera, né? A gente aguenta, né? Ela tem um problema ali na gênese da palavra dela. Desculpa, te interrompi. Exatamente. Ela propõe um tipo de comportamento já, né? Sim. Então, assim, eu sempre encasquetei. E aí eu vou lá no dicionário Aurélio, encontro um significado da biologia que é o isolamento de uma substância. E é Uhum. exatamente isso que acontece no dia a dia. Você pode me falar isso como educadora. Sim. Né? Se a gente pensa a educação numa fileira, um atrás do outro, que também já está errado, porque é Uhum. como se a gente está disposto em linha, A verdade tem um lugar ali na sala, né? né? A gente não está em círculo, em que Sim. todos se veem. Então já começa por aí a disposição numa sala de aula, o corpo numa sala de aula. Só que o corpo é muito negligenciado, infelizmente. Sim. A gente, Muito. como essa coisa de separar mente e corpo é a grande
burrada da humanidade, eu diria. Desde Platão a gente está perdido, né? Exatamente, porque não dá para separar mente e Uhum, corpo, é tudo junto. O nosso processo cognitivo enquanto bebê é totalmente uhum, corporal. A gente conhece o mundo pelo corpo. E de repente esse sim, corpo vai sendo tolhido, principalmente na escola. Então, sim. vamos lá. Então, na educação ele já é, né, o isolamento de uma substância. Qual é? Você não pensa num todo. O quanto um corpo com deficiência numa sala de aula pode ensinar para um outro corpo sem deficiência? Sim, Muita coisa. Jeitos diferentes de fazer as coisas, né? E esse jeito diferente de fazer as coisas, ou cada um tem o seu jeito de fazer as coisas, não nos é ensinado. A gente tem que sempre seguir um padrão. E quando, numa situação em que eu morei fora e conversando com uma curadora, programadora de uma casa de cultura, de um espaço cultural, né? E ela falando assim, eu falei, tinha um festival que era arte e discapacidade, e eu falei, puta, esse nome, né? Pelo amor de Deus, por que esse nome? Não, porque tem uma questão de justificativa social, porque o espaço era um espaço que era subsidiado, que nem o Itaú Cultural, que é subsidiado pelo aham, banco, né? E com certeza tem as questões de isenções fiscais e tal. E eu sempre falo sim. assim, gente, é mercado. A inclusão é um mercadão da inclusão. É um mercadão. É Uhum, que nem o Green, é que nem Premium, VIP, sei lá, é a mesma coisa, né? Você tem uma coisa exclusiva, uma coisa que o capitalismo ele sempre vai cooptar. E vai pasteurizar, e vai falar, sim, ó, estamos aqui aceitando o trans, estamos aqui aceitando sim. o viado. Pero não muito, né? Se a gente estivesse realmente aceitando tudo isso, o despresidente não estaria onde está, né? Sim, E não teria liberado tantos discursos de ódio como ele tem liberado, sim. né? Tanto ele falando quanto outras pessoas se sentindo à vontade para, né, proferir algumas Legitimando coisas. isso, né? Legitimando, exatamente. Né? Então, assim, e aí eu conversei, falei, porque a inclusão é complicada. Ela, não, pero la inclusión inclui. E aí quando ela fez esse gesto, que é esticar o braço e flexionar, né, com a mão para o peito, assim, foi aí que eu entendi. E aí eu escrevi o manifesto. Por quê? É isso, é unilateral, é uma verdade só, você vem para o meu mundo, mas Você eu se não vou para o adapte, teu né? mundo. Aham, Você que se adapte a algo que já está pronto. sim. E aí, quando eu entro em contato com Boaventura Souza Santos, com o texto da colonialidade, a decolonialidade, que ele fala, não adianta nada a gente criar ações afirmativas, sendo que a referência das ações afirmativas sempre será o outro lado da linha, que é o heterocis, aí eu traduzindo para o heterocis normativo branco e bípede. Uhum, sim. Se são eles que determinam como que você vai poder entrar, mas eu vou entrar dentro dessa realidade. A minha realidade não vai interferir em nada. Enquanto a gente não reconhecer que os saberes, tanto Uhum. científicos, aí ele fala, né, da questão da colonização, o saber científico, o saber que, né, o conhecimento que se forma científico e o conhecimento lido como selvagem, quando eles se encontram de igual para igual, como saberes legítimos, aí sim a gente consegue mudar alguma coisa. Eu sempre usei essa imagem em sala de aula, né, quando eu falava para inclusão, eu falei assim, a questão é assim, eu vou dar uma festa, né, agora eu vou decidir como você vem para minha festa, né, eu vou decidir a sua roupa, eu vou decidir se você entra, se você não entra, o quanto você fica, né, então ela é uma questão ali que, né, repassa alguns, né, o pessoal tô aqui pensando E tem nas questões, e né, além disso tudo, também tem uma passividade, né? Tem uma passividade desse sim, corpo que está sendo colocado para dentro. Ele não é ativo, ele não escolhe, é, ele tem que ir por isso aonde é que permitido. Por isso que o profanação me chamou a atenção ali, né? Justamente nesse contexto. É, Stella, daqui a pouco a gente precisa ir encaminhando, e a Manu fez uma pergunta bem interessante. Falou assim, olha, quando você apresentou o filme na Ocupação 9 de Julho, você falou dessa fronteira delicada entre o freak e a representação da pessoa com deficiência no cinema. Você podia falar um pouquinho mais sobre isso? Então, eu não sou uma grande conhecedora do Freak Show, é uma coisa que eu tive mais contato e um contato de uma narrativa muito diferente do que eu ouvia de orelhada, por conta da Sarah Rubold, que faz no final, né, a Uhum. australiana que faz a Zuleika no final.
A Zuleika é a performatividade do corpo intruso. Então, ela falou assim, Stella, você é freak. Aí eu, não sou. Como assim? Ela falou, você é freak porque você se apropria do que é negativo socialmente. Transforma e positiviza, né? E realmente o corpo intruso tem essa função mesmo, né? Quando eu penso no corpo intruso, eu penso nessa ideia de tipo, tanto é que eu tenho a anti-musa, tem uma performance que é anti-musa, porque é o fracasso. Eu lido com essa matéria que ninguém, né, que normalmente no padrão não se quer ver, não se quer falar do feio, do frágil, do fracassado, né, do flopado. Então, nesse sentido, eu tenho uma identificação do Freak Show, apesar de eu não ter conhecimento do Freak Show, não tenho. Eu sei que era assim, a Sarah me trouxe um outro olhar para mim, né? Que eu não fui a fundo, não fui pesquisar. É muito da onda dela, ela participa do Coney Island, que é um evento que acontece em Nova York, que tem vários shows de burlesco, enfim, me atrai, eu gosto, eu acho maravilhoso, porque é realmente uma apropriação. Aquelas mulheres gordas com aqueles peitos enormes rodando, isso é uma apropriação do próprio corpo. Sim. Né? Aquilo que seria horroroso, que hoje em dia a mulherada põe silicone e o peito fica duro e tudo igual, né? Aquele corpo, né, com aquele peito que é mais caído e balançando, é um alto amor ali incrível. Então, nesse sentido, posso me identificar como freak, porque eu me aproprio daquilo que teoricamente seria feio e eu exponho isso, coloco isso, ponho luz nisso e mostro essa beleza, né? Pelo menos uma tentativa de que o outro enxergue aquilo como uma beleza também, uma beleza possível, como um corpo possível, né? Para poder mudar essa chavinha mesmo. Sim, eu acho que o filme é extremamente feliz nesse aspecto, né? De trazer, né, uma outra narrativa, né? Não tem nem como, assim, são tantas novas formas, né, historicamente, de representação que estão ali postas, que é uma outra forma de ser mesmo. O que eu ia pedir, Stella, pra gente, daqui a pouco a gente tem que ir encaminhando, que você contasse pra gente o que é, né, a Casa de Zuleika, que você falasse um pouquinho dos seus próximos projetos e todo o restante. Então, a Casa de Zuleika é a minha casa, que eu reformei a parte de baixo era a casa da minha avó, então bem casa de vovó mesmo, numa ruela assim de paralelepípedo, com várias salinhas e uma cozinha estreitinha, com quintal e edícula. Então eu fiz uma reforma para deixar ela toda aberta e rebaixei o piso também para ele ser acessível. Pelo menos para pessoas com mobilidade reduzidas ou com cadeira de rodas, enfim. E é um espaço que eu inaugurei algumas vezes, né? 2014 eu inaugurei com a casa sem a reforma e depois eu reformei em 2016, 2014, então eu fiz uma programação para ir experimentando algumas coisas. E depois eu fui para o Palacete Carmelita de umas amigas minhas, porque eu estava preocupado com alguma coisa de estrutura arquitetônica aqui também. E aí, em 2016, eu reformei a casa e reinaugurei em 2017 com uma programação de performance, né? Uma programação intensa de performance. Porque o meu interesse é também possibilitar abrir espaço para experimentação. Que às vezes a gente não tem muito, a gente não consegue muito, principalmente da linguagem da performance, né? Você tem um espaço em que o público possa estar e compartilhar e depois trocar ideia. Então, tem o bar da Zuleika também, então eu vendia cerveja, e aí depois da apresentação da performance as pessoas ficavam aqui conversando. Então, é uma maneira de você aproximar o público com o artista num espaço muito íntimo, também como essa ideia de corpo intruso também de público privado, né, das pessoas terem essa experiência de entrarem e falar, nossa, mas aqui é uma casa mesmo, né? Então a parte de baixo é a minha casa mesmo. Né? A minha cozinha, a minha geladeira, né?
Então, e promover essa experiência, né? E também foi set de filmagem, né? Do Profanação, Olha. do longa do Gustavo Vinagre, do Rodrigo Carneiro, o Rosa Azul de Novales. Ah, Também a série da Sonan, que é o como é que é? Seus Olhos. Enfim, já foi também ela uma casa que foi também lugar de experimentação cinematográfica, né? De cenário, né? De um set de filmagem interessante. muito bom, muito bom. Ai, que E bom. agora Bom, estamos em quarentena, né? Então, agora a gente tem que ir aguardando e fazendo, né, o possível aí para os próximos tempos. Mas, bom, é, eu queria agradecer enormemente, tá, toda a sua conversa, todo, né, tudo que a gente aprendeu nesse diálogo, né? Muito obrigada pela disponibilização do seu filme aí para o nosso cineclube. Né? Se quiser eu que deixar um recado, agradeço. falar algo, fique à vontade. Eu que agradeço muito. Eu fiquei muito feliz quando a gente exibiu o filme o ano passado, lá na Ocupação 9 de Julho. Eu fiquei super fã do festival. Achei maravilhoso aonde o filme foi inserido. E todos os outros filmes que eu tive acesso. Esse festival de cinema é muito legal, né? Porque a gente fica numa É, overdose de filme e fala, nossa, quanto filme legal que tem, que a gente está produzindo, que brasileiro está produzindo. O brasileiro é muito foda, né? muito. Então, e ter essa oportunidade né, de ir na ocupação 9 de julho, que é uma ocupação que já tem, renomada, né, um Uhum. movimento político super importante, que junta e que atrai pessoas muito interessantes. Então, assim, eu só tenho a agradecer por essa curadoria que tem noção do que está fazendo, né? Muito. De, E é isso, em né? todos os aspectos, né? Artísticos e educacionais, enfim, de produção de conhecimento mesmo, né? Então, eu E da agradeço essa possibilidade. oportunidade. Não, eu É, falo da possibilidade de tantos diálogos, né? De dialogar com o seu filme no sistema prisional, de dialogar com os seus filmes nas escolas, de dialogar na ocupação, de dialogar aqui, né? E ter tanto exatamente, sempre a falar, né? exatamente. Muito bom. É sempre uma oportunidade, né? Eu acho. Isso é muito Muito. interessante, assim. E agradecer também essa oportunidade da live, de te conhecer também, não te conhecia. Muito Foi um legal. prazer, o prazer foi meu. O prazer foi meu também. E aí, enfim, o Ai, filme está obrigada. disponível aí no Cineclube, né? Até sexta-feira. Até sexta-feira estamos aqui, né? Quem não assistiu quer o gostinho para assistir, né? E aí, semana que vem tem outro filme, na quarta estamos de novo aqui com outros convidados, outras pessoas, mas acho que os diálogos sempre muito, muito interessantes. Stella, muito obrigada pela participação do pessoal no chat. E é isso, espero Muito que obrigado, tenhamos novos amigos encontros. que chegaram aí também. Muito obrigada, Fabi, Lira Milton, a Lê também, Letícia Camada que fez a audiodescrição, a locução Ah, que legal. também, que foi uma super Muito bom. parceira, foi extremamente importante essa conexão, né? Também uma pessoa artista que faz a audiodescrição é completamente diferente de uma pessoa técnica em audiodescrição, né? Faz toda a Exato. diferença. Fica o gosto para quem assistiu o filme, porque é isso, né? Compõe, né, o filme. É bem interessante. É, Muito obrigada. Então, vou total. encerrar aqui. Obrigada. Obrigada, Pode Estela. encerrar. Um beijo, viu? Um Tchau, beijo. tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.